Coro regimental, invocando a presença de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para debater a situação que se encontra as unidades dos conselhos tutelares e também no sentido de debater a criação do 4º Conselho do Sul da Ilha. Então, eu convido aqui para fazer parte da mesa a professora Maria José Brandão, secretária adjunta de Educação, representando o secretário, o professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. As autoridades convidadas para esse evento foi o senhor Alessandro Balbi Abreu, secretário municipal de Assistência Social, a doutora Cristina Rosália Boel, promotora de Justiça da 9ª Promotoria da Comarca da Capital, da Infância e da Juventude, a doutora Brigitte Remô de Souza, juíza da Vara da Infância e Juventude da Capital, o doutor Enio Gentil Vieira Júnior, advogado da Vara da Infância e Juventude da Capital, doutor Marcelo, coordenador operacional da Infância e da Juventude, doutor Marcílio Novaes Costa, promotor de Justiça da 15ª Promotoria da Infância da Capital, doutora Juliana Gomes, delegada da Polícia do 6º DP da Capital, Coronel PM Nazareno Marceneiro, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dr. Carlos Daniel Moutinho Júnior, secretário municipal de Saúde, senhor Mário Benedetti, gerente regional da Educação da Grande Florianópolis, senhor Dilmar Fraschini, vice-coordenador da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares da Grande Florianópolis, senhora Deise Farias, do Conselho Tutelar da região continental, senhora Cíntia Fernanda, do Conselho Tutelar da região insular, e o senhor Sérgio Bandeira, do Conselho Tutelar da região do norte. E todos os conselheiros tutelares, foi feito o pedido no convite para que comparecesse nessa audiência pública, para tratar, além da estrutura dos conselhos, mas também debater a questão do Conselho do Sul. Então, quero aqui agradecer ao vereador Marco Aurélio Espíndola, Badeco, vereador Dinho, que também se encontra presente aqui nessa audiência pública, a senhora Wanda, representando o gabinete do vereador Lino Pérez, todos os nossos agradecimentos que estão aqui presentes, senhoras e senhores, que vieram nessa tarde prestigiar essa audiência pública, que deve se tratar também no que tange a questão da segurança, né, que tem sido notícia, né, vinculada até na imprensa, de uma paralisação que houve nos conselhos tutelares. Também vamos debater a questão da estrutura hoje atual do Conselho e as demandas se têm sido atendidas por parte do Executivo. É importante a participação e esse debate para que a gente possa fazer os encaminhamentos e a cobrança do Executivo no que tange a questão dos conselhos tutelares que hoje se encontram, né, em alguns casos recente, a questão da violência. Eu acho que esse é o debate que fomos procurados por alguns conselheiros para debater junto nessa audiência pública, que é de extrema importância, para que a gente possa não só fazer os encaminhamentos, mas também a cobranças, para ver o que foi debatido hoje à tarde, vem sido estabelecer um plano de meta para que o Legislativo possa cobrar do Executivo essas metas debatidas na audiência pública. Eu quero aqui convidar um conselheiro tutelar para fazer parte da mesa, Fernando. Renato. Nós vamos começar a audiência pública. Eu quero convidar o vereador Marco Aurélio Espíndola para usar a tribuna por até 3 minutos. Deu, presidente, obrigado. Quero aqui cumprimentar o presidente Tiago Silva, da comissão, o vereador Dinho, a nossa secretária adjunta, nosso amigo conselheiro Renato, em nome da Deise, conselheira, quero cumprimentar todos os conselheiros e conselheiros que estão aqui presentes. Em nome do Júnior, Dejaí Júnior, secretário adjunto do Continente, quero cumprimentar todas as autoridades também presentes aqui. Eu
quero parabenizá-lo, vereador Tiago, por esta... Vereador Ricardo também, que está aqui agora conosco também. Quero parabenizar o vereador pelo fato de chamar essa discussão. Eu que já venho inúmeras vezes batendo na tecla da questão da valorização dos conselheiros tutelares, há quase 2 anos nós já estamos brigando com relação não só à parte da segurança, mas sim a questão da estrutura de trabalho para estes conselheiros tutelares que sofrem diariamente e fazendo um serviço de extrema importância para a nossa cidade, mesmo assim ainda não tendo o seu valor pela administração pública. Eu fui bastante contundente quando não fazia parte do governo, do governo anterior, e quero deixar claro para vocês que também serei, não porque faço parte da administração, sou amigo do prefeito e também sou do partido do prefeito, que vamos nos furtar de estar cobrando e buscar as soluções necessárias para vocês, conselheiros tutelares, porque merece o nosso respeito, merece a nossa atenção e merece um pouco mais de valorização. Ano passado tivemos uma audiência pública onde foi discutido, né, meu amigo Luiz, que queriam que todos os conselheiros tutelares tivessem nível superior. Isso é um absurdo, porque muitas pessoas vão ter o canudo, mas não vão ter o conhecimento, a prática, como muitas pessoas que têm um envolvimento já diário com entidades voltadas com a criança e o adolescente. Então, quero aqui me colocar à disposição de vocês, quero que vocês saibam que vocês têm outro parlamentar, como eu, o vereador Dinho também, que esteve presente também nas outras audiências públicas, o vereador Ricardo também estava na audiência pública, porque nós sabemos dessa importância. E chegou aqui o nosso secretário Alessandro Abreu. Gostaria, secretário, que só recapitular, que eu fui bastante contundente, secretário, com relação à cobrança do poder público municipal. Não, ali, uma cadeira. O vereador Tiago me deu 30 minutos, então eu posso falar o tempo, esperar. E, secretário, tudo bom? Secretário, só recapitular uma fala que Vossa Excelência não tinha chego, que fomos bastante contundentes na legislatura anterior com relação ao Conselho Tutelar, que não foi valorizado pela administração anterior. E, como eu quero aqui já pedir ao senhor que dê uma atenção, que este vereador vai estar cobrando, vai estar usando sempre a tribuna em favor dos conselheiros, onde também tivemos um debate, né, Renato, na TV Com, onde o município foi criticado veemente pelo jornalista, pelo trabalho que é feito. Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido, e nos colocar à disposição e parabenizar mais uma vez o vereador Tiago Silva por esta solicitação desse requerimento para este debate hoje com relação à segurança, mas nós não podemos só tratar de segurança, tratar da segurança, de estrutura, valorização e abertura do 4º Conselho Tutelar, que também falamos na outra audiência e até agora nada. Eu não tenho dúvida com o Alessandro Abreu, que é um cara sensível, principalmente pelas causas sociais, vai nos ajudar a abertura desse 4º Conselho. Obrigado. Próximo orador, vereador Edinon, vereador Dinho. Pode fazer a palavra. O vereador Ricardo Camargo, se puder sentar aqui do nosso lado. Tem uma cadeira aqui também. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Tiago, a representante da Secretaria de Educação, secretária adjunta, secretário Alessandro Abreu, o Renato, Conselho Tutelar, vereador Badeco, cumprimentar todos os conselheiros, todo o auditório, todas as pessoas que têm interesse pelo tema e que vieram a esta casa, vereador Ricardo Camargo Vieira, da qual eu, na condição de membro da comissão, já convido para compor a mesa, e
funcionários da casa. Eu iria até falar, me alongar, se o secretário Alessandro Abreu não estivesse presente até o momento que ele chegasse a esta casa. Mas eu recebi a notícia pela manhã que os conselhos estariam fechados, só atendendo às emergências em função de uma agressão que uma conselheira ontem, no final da tarde, sofreu. E aí depois o Mário Mota ligou para o secretário Alessandro, e o secretário, acredito que ele vá colocar todas as informações que ele deu à CBN hoje pela manhã, nessa tarde aqui nessa audiência. E aquilo me deixou feliz, secretário, porque tem uma série de avanços, né, apesar da gente, enquanto fazendo parte, vereador Badeco, da administração passada, e tivemos avanços, mesmo que no anonimato, né, começamos até por uma má interpretação minha na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, que eu queria, na verdade, era colocar que com a estrutura que o município dava aos conselhos, se fazia milagre. Porque, e aí uma conselheira meio que... E aí dali a gente começou a conhecer realmente os problemas do conselho. E essa casa, através do vereador Badeco, do vereador Tiago, do vereador Ricardo, de outros vereadores que são simpáticos à causa, porque os conselhos têm que estar bem estruturados, têm que funcionarem de modo que as pessoas que comparecem para trabalhar tenham vontade de trabalhar, porque no início da gestão passada, o que tinha de crítica era falta de computador, falta de infraestrutura. E aí, o que eu quis dizer naquele momento foi, como é que uma pessoa pode estar disposta a trabalhar nessas condições? E aí começou a se trabalhar primeiro, e aí eu disse, a começar pela questão salarial, que foi consertada na gestão passada, e hoje o secretário me deixa feliz, dizendo que o 4º conselho já está tudo pronto, já estão procurando casa, que tem 3 carros novos, que tem vários computadores, isso o secretário daqui a pouco na sua fala. Então, eu acho que houve avanços, e essa audiência pública eu acho que vem para selar uma série de compromissos dessa nova administração, que está disposta, eu acredito, a trabalhar ainda mais com os conselhos, para que os conselhos possam fazer o seu trabalho da melhor forma, atendendo às demandas desse município. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, vereador Dinho. Convido agora o vereador Ricardo Camargo, do PCdoB, para fazer uso da palavra. Quero registrar a presença do grande advogado da infância e da juventude, doutor Enio, que se encontra presente, Enio Gentil Vieira Júnior. Com a palavra. O capitão da polícia, quem está representando o comandante-geral. Depois pedir aqui para o José Carlos trazer uma cadeira aqui, o José Carlos mais para frente. Vereador Ricardo, 3 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, demais vereadores, os representantes do Executivo, secretária adjunta da Educação, boa tarde. Secretário Alessandro Abreu, cumprimento a todas as autoridades, todas as representações de Florianópolis que aqui se fazem presentes para debater tema tão importante e que um tanto representa a envergadura que a política social ela tenha que ter sob o olhar nosso na busca pela solução de problemas como esse que está sendo debatido neste momento. E é um tanto nessa seara que eu vim fazer aqui a minha fala. Acredito que o tema tratado hoje ele é de uma importância singular, entretanto, debatermos tão somente as dificuldades e os predicados que hoje o Conselho Tutelar tem desenvolvido, circunscrevendo o problema no Conselho Tutelar, a gente pode terminar a audiência pública incorrendo num grande erro.
Vereador Badeco, a gente tanto debateu e tem debatido na Casa Legislativa a importância da política de assistência social, no seu contexto mais amplo. E, obviamente, aqui, na minha fala, é o reconhecimento do grande avanço que a gestão atual da Secretaria de Assistência Social tem representado na organização do modelo assistencial, do Sistema Único de Assistência Social do nosso município. Entretanto, há muito ainda o que avançar. E se nós não debatermos nessa complexidade toda, nós vamos reiterar alguns problemas relacionados ao Conselho Tutelar no nosso município. Se nós não nos debruçarmos, e aqui é o pedido, inclusive aos conselheiros tutelares e todos os atores envolvidos, em procurar ampliar orçamento para esse setor na prefeitura, nós vamos reeditar esses problemas. É não ter o orçamento na assistência social que faz, em grande parte, que a gente tenha os problemas sociais que o Conselho Tutelar vai ter que tentar resolver. Em grande parte é isso. Então, eu queria sugerir aqui, vou, inclusive, presidente, pedir desculpas de sugerir o tema e me ausentar, em grande parte, mas eu estou me dividindo entre duas reuniões. Esta aqui, que é extremamente relevante, e uma outra que é sobre política municipal de segurança alimentar, que está acontecendo aqui do lado. Então, vou tentar me dividir, mas eu vou pedir para que a gente possa se debruçar no compromisso de que o debate sobre o Conselho Tutelar ele também sirva, inclusive, enquanto apoio para a gente debater a política municipal de assistência social. Nós temos a peça orçamentária vindo para a Casa Legislativa nas próximas semanas e a gente tem que debater que tenha orçamento adequado para o Conselho Tutelar, a gente tem que debater que tenha, quem sabe, os tais 10% para a política de assistência social no município, porque a gente possa avançar na organização do Sistema Único de Assistência Social. Então, presidente, aqui é minha sugestão para que a gente não circunscreva o problema só ao Conselho Tutelar, porque o problema não é só do Conselho Tutelar, e a gente possa avançar na estrutura de uma política tão importante para o município. Obrigado, vereador Ricardo Camargo. Eu gostaria de chamar o nosso grande amigo, doutor Enio, para fazer uso da palavra, que é advogado da infância e juventude da capital. Está aberto? Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da mesa. Eu sempre que venho à Câmara de Vereadores, eu prefiro cumprimentar o público primeiro, porque a casa lhes pertence, e posteriormente aos membros da mesa, porque acho que todos hoje não compõem a mesa, em outras ocasiões já compus. Estamos aqui prestando um serviço para vocês, uma parte de um serviço no qual nos obrigamos, ou eu por concurso e outros pelo critério da legitimidade via eleições. Eu, principalmente, claro, desde o início da minha carreira em 2005, mas desde 2000... levantar o microfone. Desde 2009, principalmente, nós temos uma luta grande por conta do bom, acho que se eu disser bom eu vou estar sendo injusto, mas de excelente grupo de novos conselheiros tutelares, até por conta de um processo seletivo que foi muito mais adequado, que eu não posso deixar de mencionar, em razão do trabalho da doutora Vanessa Cavalazzi, promotora de justiça, que incomodou um bocado naquele processo seletivo e fez com que auxiliou, permitiu que esse processo trouxesse pessoas que de fato têm envolvimento e perfil para atuar como conselheiro tutelar, e nós não tínhamos lá muita referência ainda. Havia um nome ou outro que singularmente atuava bem na condição de conselheiro tutelar, mas nós nunca tivemos um grupo tão qualificado. E um grupo qualificado reclama, um grupo qualificado questiona, e um grupo qualificado tenta implementar algo novo. Nós temos um problema de má interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez o órgão que mais sofra com isso, na composição da rede, seja o próprio Conselho Tutelar. E por quê?
a Constituição estabelece, desde 88, o Estatuto desde 1990, no artigo 4º, que na formulação de políticas públicas, inclusive no aspecto orçamentário, os direitos de criança e adolescente, ou essa parcela da população criança e adolescente, devem ser priorizados. Né? E priorizados os indivíduos que devem ser pensados em qualquer política pública no primeiro momento, né? Que devem ter uma destinação, palavras do Estatuto, privilegiada de orçamento. E não é o que nós encontramos. Evidente, é inegável, por luta nossa, por luta dos membros do Conselho Tutelar, talvez por uma visão um pouco mais avançada que os membros do poder público acabaram atingindo, ainda que ainda não é o ideal, o Conselho ganhou um pouco mais de estrutura, né, consegue trabalhar um pouco melhor, mas ainda muito longe daquilo que nós precisamos. O 4º conselho é de extrema necessidade, ainda é pouco 4 conselhos, porque 4 conselhos representam 20 conselheiros para uma população de uma grande Florianópolis, que é de 1 milhão e pouco de habitantes, se eu não tenho... E Florianópolis, quantos? 500 mil? 400 mil habitantes. Então, nós já estamos no limite, segundo recomendação do CONANDA, mesmo com um 4º conselho. Né? Mas nós temos que considerar questões geográficas, de Florianópolis, de mobilidade, né? Que talvez exigisse até um 5º conselho ou um 6º, já para a gente começar a trabalhar apertado. Né? E nós precisamos de um orçamento mais adequado para o Conselho Tutelar, porque o Conselho precisa de outros profissionais também qualificados, ou por concurso público, ou por qualquer outra forma legítima de provimento, para assessorar o Conselheiro Tutelar. Porque existe um grande equívoco, isso muito da Justiça da Infância e Juventude, de equiparar o Conselheiro Tutelar ao assistente social. Não que o cargo de assistente social não seja bem-vindo para a atuação no Conselho, é uma formação bastante adequada para o tipo de função, né? Mas que se confundiu o Conselho com um serviço por muito tempo, e foi um dos fatores que se pode apontar como legitimadores dessa atuação do Judiciário de entregar, por exemplo, processos para o Conselho Tutelar para que formule pareceres, por exemplo. Não é a função do Conselho. Eu usei esse exemplo, e meu tempo já está se esgotando, para deixar bem claro que nós ainda não aprendemos direito o que é Conselho Tutelar. Até pela própria definição do Estatuto, que é um pouco esquizofrênica acerca do Conselho Tutelar, mas nós temos que aprender o que é Conselho Tutelar, aprender conceitos acerca do Conselho Tutelar. Por isso que o CONANDA estabeleceu uma capacitação continuada dos conselheiros, coisa que está indo mais ou menos, como tudo que é na infância, né? Ganho 1 minuto? Mais 3? Opa! Curso de pretendentes à adoção, por exemplo, na Vara da Infância e Juventude, é feito um pouco nas coxas. Eu participo do curso, mas não tem que reconhecer. A formação do Conselho Tutelar, bom, já é um pouco melhor do que se fazia antes, mas muito longe do que é o necessário. E eu digo isso não se conforme a minha voz, o meu pensamento e a minha perspectiva, mas a formação do Conselho, dos conselheiros tutelares, né, essa capacitação ou formação continuada tem que ser de altíssimo nível, com os melhores profissionais do Brasil. E para isso precisa de dinheiro. Mas isso não é gasto. Dinheiro que vai para o Conselho Tutelar ou para a questão da infância e juventude não é gasto, é investimento. Né? Isso garante um retorno excepcional. Né? Eu insisto aqui, nós temos bons conselheiros hoje, mas nós precisamos de outros bons conselheiros, nós não precisamos de só mais 5, nós precisamos de mais uns 10 ou 15, e não adianta mais 10 ou 15 conselheiros, né? Mais 3 conselhos. Né? Nós precisamos de equipe de apoio para os conselheiros tutelares, e aí o município vai ter que se organizar para implementar isso. Mas é importante que haja uma equipe de apoio mais qualificada, equipamento melhor, equipamento de informática com mais qualidade. Né? Tem que considerar que o Conselho trabalha lado a lado com o Judiciário hoje vive o processo virtual, e se o Conselho não se adaptar a essa questão do processo virtual, as comunicações do Conselho, a atuação do Conselho vai chegar atravancada no Judiciário, com atraso sempre. Né? Então, se tem uma fala que eu posso trazer aqui, numa audiência pública, é pedir que se preste mais atenção, principalmente no que se refere ao orçamento. Quando a gente vem pedir alguma coisa, né, sempre acompanhando a necessidade de orçamento. Para fazer uma coisa boa, precisa de dinheiro. E ainda falta um pouco para o Conselho Tutelar. Né? E digo mais, assim, vai sair barato. Né? Se a Prefeitura,
se o município de Florianópolis decidir por investir de forma adequada, e eu conheço as dificuldades da prefeitura, a dificuldade dos municípios, né, as limitações orçamentárias, mas não esqueçam, existe um comando constitucional e um comando de uma lei federal nacional que determina que se priorize investimento na infância e juventude. E o órgão, para finalizar, e o órgão escolhido pelo legislador para atender a demanda da infância, né, do novo modelo de direito da criança, não é o Poder Judiciário, é o Conselho Tutelar, porque a ideia é não judicializar toda e qualquer questão que afete a criança, porque o Judiciário é extremamente autoritário, extremamente impositivo, e a ideia do Conselho é de representante da comunidade auxiliando a família na decisão acerca das vidas da criança. E para isso precisa de estrutura, precisa de qualidade e de dinheiro. Obrigado. Gostaria agora de ouvir o senhor Sérgio Bandeira, do Conselho Tutelar do Norte da Ilha. Se encontra presente. Tá, mas representando o Norte da Ilha, quem é o conselheiro? O senhor? O senhor é o representante do conselho. O senhor tem a palavra por até 3 minutos. Boa tarde a todos, presentes, colegas, os componentes da mesa, autoridades. Eu só vou dar um testemunho aqui como conselheiro tutelar há quase 3 anos, em cima das necessidades e dificuldades que nós enfrentamos e para as quais nós estamos bastante conscientes quando nos preparamos para participar do processo seletivo. O que nos causa, assim, bastante consternação é o fato de que as nossas ações não têm, na maioria das vezes, uma continuidade porque existem falhas no sistema de atendimento da nossa rede. Ou no sistema da nossa estrutura operacional, ou pela pouca atenção que nos é dada quando reivindicamos melhorias nas questões de veículos, de produtos e equipamentos para a nossa atividade. Então a gente acaba transformando aquilo que já é bastante pesado para nós como trabalho, como necessidade, essa deficiência da continuidade daquilo que nós precisamos no atendimento em outras instâncias. Sabemos que existem muitas dificuldades, que estamos numa nova gestão, que temos aí uma parceria nisso aí, mas ainda está um pouco deficiente esse olhar dessa nova administração e que tenho certeza que vai melhorar e muito. E a questão também que a gente não pode deixar passar é a questão da segurança. Nós sabemos que em qualquer órgão público, municipal, estadual, federal, sempre tem a figura ali de uma vigilância, de um vigilante. E nós tratamos com pessoas que normalmente estão praticando ou estão sofrendo a violência. E normalmente nos nossos equipamentos de atendimento ao público não temos ninguém, a não ser nós mesmos, para fazer a nossa própria segurança. Então, em cima do que ocorreu com a nossa colega, gostaríamos que essa questão fosse bastante priorizada nessa audiência hoje e que tirasse daqui um encaminhamento bastante lúcido para que seja dada essa atenção maior para as pessoas, não só os conselheiros, como o próprio público que demanda para atendimento em nossos conselhos. Muito obrigado. Gostaria de ouvir agora o senhor Edelvan Jesus, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da capital. Bem, boa tarde à mesa, boa tarde ao público que está aqui, prestigiando essa audiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto órgão fiscalizador
e deliberativo das políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente, né, inclusive parabenizando essa oportunidade de discutir a situação do Conselho Tutelar em Florianópolis, vem trazendo algumas questões, inclusive de avanços, que nós percebemos ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2009, com a nova gestão. Assim como o doutor Enio ressaltou, nós contamos com uma equipe de conselheiros hoje bastante qualificada, e isso traz uma responsabilidade bastante importante, né, nas diretrizes e no andamento dos processos e dos encaminhamentos e atendimento à população. Outro fato, o Conselho Municipal, desde o início do ano, enquanto nova gestão, nós procuramos o secretário Alessandro Abreu, né, justamente para fazer um apontamento de algumas necessidades com a mudança de gestão. Obviamente saíram algumas pessoas, faltando motorista, faltava auxiliar administrativo e outro pessoal para dar continuidade ao trabalho. Isso trouxe, naquele momento, algumas dificuldades de atendimento e de realização de plantão, inclusive com relação a telefones e plantão telefônico de emergência, o 0800, que também é uma dificuldade hoje ainda, essa questão do disque denúncia, né, de fazer a denúncia, um espaço qualificado para atendimento dessa denúncia. E nós passamos esse um pouco de um diagnóstico do Conselho Municipal para o secretário, e ao longo desses 9 meses aí, grande parte desses apontamentos, eles foram paulatinamente sendo resolvidos, né? Obviamente, e falando da estrutura, que é tema principal dessa audiência pública, né, a criação do 4º conselho e a questão de toda a estrutura dos conselhos tutelares, e a criação do 4º conselho foi um dos temas que nós apontamos lá ainda no início do ano, como uma prioridade, né, para o município, inclusive pelo próprio prefeito, que assinou um termo de compromisso ano passado, né, pela criação do 4º conselho. E aí, no papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, porque a estrutura, quando se fala em estrutura, não se fala apenas das condições físicas do espaço onde o Conselho trabalha, mas também dar condições efetivas de trabalho. Então, perpassa também pela importância da capacitação, né, trazida pelo doutor Enio, né? Então, o Conselho vem proporcionando, ainda não da forma sistemática como a gente gostaria de ter, justamente porque tem uma questão orçamentária que precisa dispor para poder contratar a pessoa, trazer pessoal de fora para poder trabalhar algumas questões, né? Mas o Conselho Municipal vem trazendo essa discussão, né, na condição de prestar alguma capacitação mais constante para os conselheiros, para qualificar esse trabalho e essa atuação no dia a dia. Apesar de alguns desses avanços, né, que a gente vem tendo, principalmente com a vinda de alguns materiais financiados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ainda no primeiro semestre, como a vinda de 3 carros, 3 impressoras multifuncionais, 3 bebedouros e 15 computadores novos, né, todos eles voltados para os 3 conselhos tutelares, né, Norte, Continente e Ilha, né, mesmo com essa condição, porque, obviamente, todo esse material vai dar um fluxo de trabalho um pouco melhor no que diz respeito às condições materiais, né, alguns computadores já estavam defasados, né, não conseguia, inclusive agora com a implementação do CIP, que é um sistema que vai receber denúncias e vai dar o encaminhamento de forma mais rápida, precisa de um computador que seja condizente, que suporte o sistema, uma questão de internet também que a gente já apontou como uma necessidade, né, de melhoria para poder rodar o sistema a contento. A gente ainda encontra algumas dificuldades e aí a gente vai pela questão de apontar algumas delas ainda em termos de estrutura, né? Mesmo com a vinda dos 3 carros novos, nós temos hoje uma frota que é absolutamente defasada, né? Carros velhos, né, que colocam em risco a segurança do motorista e do próprio conselheiro, né, que muitas vezes sobe morro e etc. Alguns carros, como já foram apelidados de carro canguru, né, porque vem pulando quando vai descendo o morro. Então, tem uma questão de mudança de frota, né? Outra questão também apontada ainda,
que a gente vem discutindo junto à Secretaria e o Conselho Municipal é uma instância de mediação, né, nessa relação Secretaria e Conselho Tutelar, né, se coloca como mediador, né, nessa conversa. Tem uma questão de própria manutenção dos espaços, seja internet, telefone, manutenção em termos estruturais do espaço físico do Conselho, que vale ressaltar que não é um espaço físico ruim, né, tem uma estrutura boa para atendimento, material de expediente, né, ainda tem umas questões ainda em termos de manutenção. Em relação também à contratação de notificadores e pessoal da equipe, né, também isso já vem em andamento, alguns notificadores saíram, né, foram chamados pelo concurso agora, mas ainda falta notificador no Conselho, e o pessoal administrativo, que aí vale uma ressalva nesse sentido, que é o pessoal contratado agora, eles fazem 6 horas, o Conselho funciona 8. Então, tem uma margem ali de 2 horas para atendimento que precisa ser pensada, né? E também tem uma questão de celular que já foi apontada anteriormente, né, para resolver a situação, porque o operador... Mais um minuto, professor. Ok? Né? A operadora hoje, infelizmente, muitos conselheiros moram em alguns espaços que não tem cobertura da operadora, né? E agora sobre a questão da segurança, né? Muito se discutiu de ontem para cá sobre essa questão da segurança, né? É um fato que já vem acontecendo desde o ano passado, já há muito tempo, né? Sofri com ameaças, né? E infelizmente se agravou na terça-feira por questão de uma agressão física. Então, o Conselho Tutelar, junto com o Conselho Municipal dos Direitos, vem colocando como sugestão a contratação de fato. E o secretário Alessandro, nós estivemos reunidos na manhã de ontem, foi bastante solícito e entendeu a situação da necessidade de um profissional de segurança nos 3 conselhos, né, para tentar atender a... Infelizmente, o conselheiro tutelar, por estar na base, é uma função que está cotidianamente lidando com situações de violência, são alvos de muita ameaça, né, na relação cotidiana. Então, numa tentativa de preservar a integridade física, e não só isso, né, garantir que o conselheiro ele possa exercer o seu papel, né. A discussão é fazer com que a gente possa, né, o conselho tutelar possa fazer a sua função, aquilo que está estabelecido da melhor forma possível para garantir o direito, né? Não de uma forma repressiva. A gente não quer um conselho que seja repressivo, né? A gente quer um conselho que atenda de qualidade e garanta os direitos de criança e adolescente, e essa é a função do conselho tutelar, né? E por isso a gente propôs, né, para o secretário a garantia de um profissional de vigilância e nos para encaminhamentos, né? Só para encaminhamentos. Só finalizando, a gente gostaria aqui também, como encaminhamento da audiência, a revisão do PL, tem a PL aqui que está já tramitando na Câmara sobre a lei, né, de criação do Conselho Tutelar, que é a Lei 4.283 de 93. Então, para essa casa apreciar, né, a PL que já está tramitando, conforme... A PL, eu não lembro o nome do PL. Mas trata sobre o quê? Mas trata sobre a alteração da lei número 4.283 de 93, conforme deliberação, inclusive, da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além, né, das questões também orçamentárias lembradas por Dr. Enio, né, que, infelizmente, o Conselho Tutelar não dispõe de um orçamento que garanta, né, e isso é uma discussão que nós vemos fazendo de forma mais incisiva dentro do Conselho Municipal, né, que Aqui tem. Dessa vez eu vou encerrar mesmo, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, e nos colocamos aí à disposição para discutirmos ainda mais a situação do Conselho Tutelar em Florianópolis. Obrigado. Quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Renato Eugênio Teodoro, conselheiro tutelar.
Quero nessa tarde cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar os nobres colegas conselheiros tutelares, os representantes de instituições governamentais e não governamentais que aqui se encontram, a pessoa do nosso secretário de Assistência Social, senhor Alexandre, representante da Secretaria de Educação, doutor Enio, parceiro nosso ali da Vara da Infância e Juventude, advogado da Vara. E nessa tarde, pensar na implantação e implementação do 4º Conselho e estruturação dos demais conselhos tutelares, é impossível começar a dialogar sobre essa necessidade sem nortear a partir da razão de ser do Conselho Tutelar. Nós falamos muito aqui sobre o que está faltando, o que está precisando para o Conselho Tutelar, mas não podemos nos esquecer que a razão de ser do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos fundamentais, dos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, é um órgão não jurisdicional, é um órgão autônomo que foi incumbido pela sociedade para cumprir com esse dever. E hoje, quando nós estamos aqui para falar do Conselho Tutelar, nós não podemos perder o foco que quando falamos do Conselho Tutelar estamos falando de crianças e adolescentes ocupando o espaço que são deles. De crianças e adolescentes sendo tratados não como pessoas que recebem esmolas, que recebem ajuda, mas como sujeitos de direitos. Ou seja, por muito tempo eu escutei que crianças são o futuro da nação, são o futuro do município, mas eu não concordo com essa expressão. Eu afirmo que crianças e adolescentes não são o futuro de Florianópolis. Elas são a cidade de Florianópolis. E nós precisamos tratá-las como tais. E quando nós pensamos em crianças e o papel do Conselho Tutelar, nós não podemos nos esquecer do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que é dever. A gente precisa entender que é nosso dever. Não é ajuda, não é esmola, é dever da sociedade, da família, da comunidade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde. Vem a uma audiência pública dizer que precisamos de carros melhores, que precisamos de melhores equipamentos e condições de trabalho, que precisamos de melhor valorização do profissional que exerce a função de conselheiro tutelar, e isso desde remuneração até mesmo a própria saúde mental do conselheiro tutelar, que hoje não é assistida de maneira alguma. Nós precisamos entender que atender essas necessidades é pensar também na criança como absoluta prioridade, como diz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas que eu acredito que o nosso secretário vai estar falando em seu momento de fala. O orçamento que, de fato, está destinado ao Conselho Tutelar. Se esse orçamento condiz com a prioridade absoluta que as crianças do nosso município precisam. Saber se o orçamento hoje contempla as reais necessidades para a implantação do 4º Conselho e a implementação de equipamento, tanto de maquinário, mas também de pessoas. Hoje, os 3 conselhos tutelares estão num processo de readequação funcional. Sabemos que boa parte dos funcionários do Conselho Tutelar eram contratados pela Aflov, e agora, nesse período de transição, todos os conselhos estão defasados com os seus funcionários, com a sua equipe de apoio, e principalmente dentro da equipe de apoio, com o evento que acabou acontecendo nessa última terça-feira, com a agressão de uma conselheira tutelar, uma tragédia que já vem sendo anunciada desde a gestão anterior do Poder Executivo,
e que agora, infelizmente, precisamos, de fato, incluir no corpo, no quadro de funcionários do Conselho Tutelar, um vigilante, uma pessoa que possa estar ali para assegurar a mínima segurança possível para que os funcionários e conselheiros tutelares possam exercer o seu papel e as suas atribuições. Então, quero agradecer essa oportunidade de poder aqui representar o colegiado dos Conselhos Tutelares de Florianópolis, que hoje totalizam 3, um no norte, um no centro e outro no continente, e são 15 pessoas para atender uma população de mais de 420 mil pessoas. Não existe milagre para determinadas situações. Nós precisamos encará-las com o pé no chão, com realidade, e não tem como pensar em resolver essa situação se não pensarmos na absoluta prioridade que crianças e adolescentes precisam ter no nosso município. Precisamos colocá-las em primeiro lugar no orçamento do município. E para isso contamos com o apoio do secretário que aqui hoje está, secretaria que nós estamos ligados, que é a Secretaria de Assistência Social. Contamos com o apoio do nosso gestor, com o nosso prefeito. Contamos com o apoio desta Casa Legislativa que sempre tem nos acolhido com muito carinho. E acreditamos que, de fato, estamos no momento oportuno para mudar essa realidade. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o conselheiro, o senhor Luiz Antônio, conselheiro tutelar da região insular, por até 3 minutos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. As falas que me antecederam realmente contemplaram muito da fala que irei fazer nesse momento. E realmente sempre agradeço ao Dr. Enio, que é um grande parceiro do Conselho Tutelar, e aos vereadores, ao secretário, que está sendo um grande aliado da causa da criança e adolescente. Mas mesmo com os nossos aliados, nós sempre temos que fazer os nossos apontamentos. E como o meu tempo é curto, e eu realmente gostaria de fazer apenas uns apontamentos para que o secretário, que possivelmente fará a próxima fala, possa nos auxiliar no andamento dessa audiência pública. Então, secretário, eu gostaria de estar pondo como apontamento, até no auxílio dessa fala, para ver, quando o Edelvan ele fez a fala que realmente hoje nós temos 3 carros, eles são 3 carros garantidos pelo governo federal, que realmente irão chegar, só que o Conselho Tutelar hoje tem uma frota que é uma frota, e não é culpa dessa gestão, acabou herdando das gestões passadas, mas nós temos carro com 360 mil quilômetros rodados. Nós temos carro com mais de 15 anos, alguns 10, 12 anos de uso. Carros que não têm possibilidades de estarem rodando, tanto com crianças, quanto com adolescentes, ou com os próprios conselheiros ou os motoristas, gerando risco de morte para a vida deles. Tanto é que os nossos motoristas estão presentes hoje na audiência pública, e essa é uma reivindicação de luta deles, dizendo assim, pessoal, hoje não é possível nós andarmos com as crianças dentro dos carros. Então, eu queria ver qual o comprometimento do gestor e qual o tempo para que a gente pudesse visualizar a troca integral da frota de carros do Conselho Tutelar. Então, não pensando, Edelvan, nos 3 carros que virão, e sim nos 8 carros que o Conselho Tutelar necessita e mais um carro para o noturno. Então, nós estamos falando de 9 carros para atender o Conselho Tutelar. O outro apontamento seria a central de disque denúncia. Eu acho que é fundamental uma cidade como Florianópolis ter um espaço específico para estar captando todas as denúncias, não só as denúncias como criança, adolescente, mas denúncia dos idosos.
e todas as outras denúncias que estarão por vir. Então, fazer esse outro apontamento, que é a central da Disque Denúncia. Gostaria de fazer o apontamento também para o secretário, que a nossa conversa já está bem antecipada, temos ótimas informações por parte da Secretaria de Administração, mas gostaria do secretário também pontuar para nós como está a conversa da valorização do profissional, do conselheiro telar. O conselheiro telar, ele trabalha em regime de dedicação exclusiva, mas ele não recebe por isso. O conselheiro telar, ele trabalha numa situação de risco, periculosidade, na realidade, pelo Estatuto do Servidor, ele está enquadrado dentro da pessoa que é o risco de vida e não recebe por isso. E nós oficiamos a Secretaria da Assistência Social, fizemos uma fala com o secretário da Assistência Social, antecipamos toda essa fala que estaremos trazendo à audiência pública e gostaria então do posicionamento do secretário. Sobre a fala do vereador Ricardo, sobre o orçamento, e não podemos falar dessa gestão, mas na gestão anterior, doutor Enio, quando se fala sobre questão da criança e adolescente, o lugar da criança não é só a questão da prioridade absoluta e é estar dentro do orçamento, o Conselho Telar, dentro da LDO, quando teve a oportunidade de estar falando sobre a LOA, pediu sim a questão de todos os carros novos, pediu sim a inclusão dos seguranças na porta do Conselho Telar, e quando nós oficiamos a Secretaria da Assistência Social e quando nós oficiamos o Conselho Municipal da Criança e Adolescentes sobre a infelicidade do fato que ocorreu, a gente já sabia que era uma tragédia anunciada. E o Conselho Telar havia colocado, preocupado com a questão do orçamento, nós havíamos colocado, vereador Tiago, a solicitação de guardas municipais, mas infelizmente a gestão anterior não se preocupou com a segurança do Conselho Telar e infelizmente tivemos o fato que acabou ocorrendo. Na fala do doutor Enio sobre a equipe de apoio, eu acho fundamental, doutor Enio, Vou te dar mais um minuto para os encaminhamentos, porque o secretário vai precisar para responder aos questionamentos que foram feitos. Então, mais um minuto. Desculpa aqui que nós estamos tendo um problema aqui do equipamento. Zé Carlos, cadê? Não está funcionando. Os encaminhamentos finais, então. Eu acho fundamental quando o doutor Enio faz a fala de uma equipe de apoio ao Conselho Telar. E aproveitando o ensejo, vereador Tiago, e fazendo uma provocação também, aproveitando esse momento, eu acho que seria extremamente interessante se o senhor pudesse estar fazendo essa chamada ou algum outro vereador, para que a gente pudesse estar fazendo uma nova audiência pública sobre a internação de crianças e adolescentes com transtornos mentais, que não existe no município de Florianópolis. Eu acho que e toda a rede de garantia de direitos do município de Florianópolis. Eu acho fundamental que nós possamos estar fazendo uma nova audiência pública com esse viés. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Gostaria de ouvir o secretário Alessandro Abreu, para que possa responder os questionamentos e também os apontamentos da audiência pública. Secretário. Vou dar 15 minutos para o secretário. Boa tarde a todas, a todos. Gostaria de cumprimentar, em nome do
vereador Tiago Silva, todas as autoridades presentes à mesa, cumprimentar todos os conselheiros, todos os servidores, o nosso presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, também o pessoal da Secretaria da Assistência Social, e dizer que, primeiro, pedir desculpas pelo atraso, mas estava representando o prefeito na Assembleia Legislativa, onde se comemorava, né, o dia, uma representação em relação ao dia de defesa dos deficientes, das pessoas com deficiência, um projeto muito importante da Assembleia Legislativa, que envolve o governo do Estado, o município, na defesa da garantia dos direitos dessas pessoas que tanto necessitam. Eu ouvi atentamente todas as solicitações que até então foram colocadas nessa tribuna, e todas elas, com certeza, apropriadas, porque desde que nós assumimos, nós reconhecemos não só como precária a situação dos conselhos tutelares, mas de toda a rede da assistência social. Isso pode parecer uma novela, uma desculpa de todo início de gestão. Mas nós temos números, nós temos realidade. O que eu mais gostaria de encontrar no início da gestão é pelo menos uma estrutura precária, mas que a gente pudesse começar do zero. Só que a gente não começou do zero. A gente começou do menos 100. Porque nós tínhamos não que ampliar o atendimento. O nosso primeiro desafio foi manter o atendimento. Porque nós assumimos a prefeitura com 130 servidores a menos do que terminou a última gestão. Então nós não tínhamos que ampliar o serviço. A gente tinha que brigar por manter o serviço. Certamente a criança e adolescente, ela tem que ser prioridade. Mas o idoso vítima de violência, a mulher vítima de violência, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, também tem que ser prioridade da Secretaria. A rede é ampla, são 30 equipamentos. E como iniciar uma gestão sem uma equipe mínima? Nas primeiras semanas, ou até nos primeiros meses, quem fazia a limpeza do meu gabinete era eu. Quem era o meu motorista era eu. O telefone era meu. Assim como todos os demais funcionários da Secretaria. Então, eu repito, nós não iniciamos do zero, a gente iniciou do menos 100. Nosso primeiro desafio foi proporcionar que a Secretaria não parasse. E por isso que nós já contratamos, em pouco mais de 6 meses, 109 funcionários. 109 concursados do concurso público, afora, claro, os conselheiros eleitos. Então, para manter a rede, a gente teve que contratar 109 funcionários, ainda agimos precariamente. E precariamente em toda a estrutura da Secretaria. É lícito pugnar por carros novos, é lícito pugnar por novos profissionais, por uma estrutura maior. Só que isso não é um problema exclusivo do Conselho. É um problema de toda a Secretaria. Hoje ainda, eu viajo com o meu carro, todas as viagens eu faço com o meu carro, sem motorista, eu pago a gasolina, porque para a estrutura inteira da Secretaria, existe apenas um motorista, e às vezes 2, para atender mais de 70 funcionários. O secretário liga para a Secretaria para ver se o motorista está à disposição para poder dar uma volta quando é no centro, quando é algum lugar que não tem possibilidade ou dificuldade de estacionar. Hoje eu não tenho motorista exclusivo. Eu, secretário, não tenho motorista exclusivo. O carro para cá veio com 7 pessoas dentro. O carro da Secretaria. E nós só temos carro, hoje,
foi em função de uma contrapartida que não foi dada, que o município teve que arcar e o carro ficou, porque senão nem carro nós teríamos, porque nós não adquirimos nenhum carro para a secretaria. Como nós assumimos com 5 motoristas apenas, porque todos tinham saído, eu ordenei que a prioridade fosse conselho tutelar e os abrigos, e nós ficamos sem motorista. Então a realidade que vocês enfrentam de levar papel higiênico, de levar papel, é a realidade que nós enfrentamos até hoje. Hoje a impressora, quando faltou, eu mandei tirar da sede nos conselhos tutelares. Hoje, toda e qualquer solicitação dos abrigos dos conselhos a gente atende. Só que, como eu coloquei, a gente não partiu do zero, a gente partiu do menos 100. Eu tenho lutado com toda a equipe, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com os vereadores, por uma melhor condição de trabalho. Só que em 7 meses, a gente não pode resolver o que não foi resolvido em 8 anos. Na verdade, está tendo um avanço, e isso não só por causa da secretaria, porque o Conselho está na frente. O Edelvan foi a Brasília solicitar e dar encaminhamento. Nós fizemos a solicitação aqui do prefeito para receber esses 15 novos computadores que estão à disposição, essas 3 novas impressoras que já chegaram na secretaria e vão ser distribuídas amanhã. Os carros que já foram solicitados, comprados, inclusive, o Alexandre foi para Brasília para fazer com que esses carros cheguem esse mês ou no mais tardar no mês que vem. Então, isso com a rede que está sendo implementada, com o Edelvan, lutando com o Conselho, com a Secretaria, lutando. Nós demos início a todos os processos de licitação necessários. Só que o grande problema é que o orçamento desse ano, quem fez não foi a atual gestão, foi a gestão passada. E o grande problema é que esse orçamento não contemplava todas as solicitações e reivindicações. Isso gera um impedimento legal. Nós começamos a tirar de alguns equipamentos que consideramos não tão essenciais para distribuir para outros, inclusive para distribuir para o Conselho. A gente está progredindo, mas é um trabalho difícil, árduo, como eu coloquei, de cuidar de uma rede. É uma rede que atinge milhares de pessoas. É uma rede que só, por exemplo, nos idosos, vítimas de violência, tinham mais de 600 atendimentos, uma demanda reprimida, que a Cátia, que é a diretora aqui, pode confirmar. Uma rede onde não existia, e não existe até hoje, vai passar a existir, uma casa para abrigar mulheres vítimas de violência. Uma rede que contava apenas com um abrigo, com cofinanciamentos com as entidades, com 3 meses de atraso. E nesse tempo, o que nós fizemos? Nesse tempo, nós fizemos mais uma casa para morador de rua, para 30 pessoas, mais um abrigo para receber crianças e adolescentes. Estamos abrindo a casa, esse mês, a casa para mulher vítima de violência. Nós estamos dando passos largos agora. Infelizmente, a rede estava muito precária. Eu não estou aqui para discutir, eu vejo os problemas, certamente são problemas. A situação da internet, o Alexandre pode confirmar, nós ficamos 2 meses sem internet. Telefone, nós ficamos 2 meses sem telefone. No caso, a questão do celular, nós temos para toda a secretaria um celular, 2 celulares para a secretaria inteira, para mais de 70 pessoas. E o grande problema aqui é o que vem da administração, na verdade eu que venho da iniciativa privada, tudo é mais difícil no poder público, porque tudo depende de orçamento, de suplementação orçamentária, depende de uma burocracia gigante de licitação, e a gente tem botado nesse início e já na previsão orçamentária para que se tudo se encaixe até o final do ano para começar o ano que vem bem. Certamente os pleitos até aqui solicitados, eles são muito importantes. O Disque Denúncia,
Isso é de fundamental importância. Agora, hoje, infelizmente, para ter uma central, nós temos que ter pessoas. O município está com 54% da folha comprometida e o prefeito abriu exceção para assistência social para poder abrir 109 novas vagas. Abrir concurso e, inclusive, agora fazer um processo seletivo até o concurso ficar pronto para cuidadores sociais, 10 cuidadores, implementar novas vagas. A questão da central é importantíssimo, é nossa prioridade e nós vamos trabalhar para isso, mas nós precisamos de corpo efetivo para dar continuidade a esse projeto. Esses materiais vindos do governo federal, que hoje, infelizmente, no Brasil se montou uma política que todos os municípios e estados são reféns do governo federal. Hoje nós temos que ir lá, com pires na mão, pedir, porque senão o município não dá conta. Porque a saúde, a educação, a assistência social, todas as secretarias trabalhando com nada, com zero. Isso é a responsabilidade, sim, dos gestores. E não faço crítica à administração passada. Eu faço crítica, infelizmente, à situação política que o Brasil já vive há décadas, onde dinheiro público não é aplicado corretamente, onde, como se colocou bem aqui, as crianças, adolescentes, as pessoas mais necessitadas não são valorizados com a forma como tem que ser. Nós temos que mudar a política, não só o município de Florianópolis, mas toda a sociedade. E eu acho que é trabalhando em rede que nós podemos construir isso. Agora, para construir rede, nós temos que ter parceria. E mais uma vez, infelizmente, eu tenho que utilizar nesse contato direto com vocês para repudiar o que foi feito através da imprensa, sendo que havia uma audiência pública marcada e a gente tenha que discutir na imprensa problemas que a gente pode resolver dentro de casa. Eu aprendi desde cedo, estou aqui hoje porque sempre participei de grupo de jovens, sempre participei da vivência em grupo, porque para mim parceria tem que ter respeito, tem que ter reciprocidade, tem que ter confiança. E eu falo porque eu não coloco panos quentes. Não é isso que está acontecendo. Eu dei o meu celular para todos os conselheiros. Eu atendo ligação até pedindo resma de papel. Eu quero saber qual secretário que já fez isso em Florianópolis. E eu não digo que não é para ligar. Eu ligo e resolvo. Eu estou com o meu gabinete, conselheiro tutelar não marca a hora. Ele entra e é atendido no mesmo momento. E o que eu ganho em troca? Eu ganho em troca comunicado ou intriga gerada na imprensa? O que eu tive que deparar ontem, depois, ressaltando de que, de todas as solicitações, encaminhamentos e mais de dezenas de reuniões que eu tive, nunca me foi solicitado segurança nos conselhos. Nunca. Nós estamos há 9 meses, nunca me foi solicitado segurança. Na primeira vez que foi solicitado, eu saí de onde estava, peguei meu carro. Só um momento, secretário, vou dar aqui 3 minutos. Pedi para que se incluísse uma agenda com o prefeito, no mesmo período da tarde. Isso eu tenho prova, que eu tenho os e-mails solicitados para a administração aqui, já pedindo as soluções que eu poderia levar para o prefeito. Conversei com ele, tive para ele a garantia de que a Guarda Municipal estaria até que a gente pudesse resolver com a Guarda Patrimonial ou com uma empresa de segurança terceirizada. E estou aqui e discuti com ele a relevância de que pelo menos já de início possa ser implementada os 30% do risco de vida.
E com o orçamento na mão, orçamento que está comigo e está no e-mail que eu solicitei. Despachei com o prefeito. Tive a garantia do empenho dele e de que isso ia ser realizado. Só que à noite, quando eu estou com meu filho, 8 e pouco da noite, me liga o prefeito do municipal. Sim, escuta, tu vem aqui, tu pede para que eu te inclua na agenda, tu vem com solicitações, pedir que a gente tem que ser parceiro, que o conselho é parceiro, e eu abro a página de entrada do Clique RBS com a manchete principal dizendo que os conselhos vão fechar, sem que tu me comunique, sendo que a Guarda Municipal já foi encaminhada a solicitação, já foi resolvido esse problema. É esse tipo de parceria que tu queres fazer comigo? Ele está falando eu e ele. E daí eu pergunto, se eu recebo às vezes mais de 5 ligações por dia para pedir até resma de papel, por que que ninguém teve a dignidade de ligar para o secretário para dizer que ia parar? Por que que ninguém ligou para o secretário para que ele pudesse dizer que o problema já estava resolvido? O que está aparecendo aqui, e já é a terceira, não é a primeira, não é a segunda, é a terceira que está se fazendo a política do quanto pior, melhor. E eu vou dizer o seguinte, eu não cedo à pressão, eu não sou político, eu não vou ser candidato a nada. Se pressionar, nós vamos terminar com essa parceria. Eu não saí da minha casa, do convívio com meus filhos, para estar sendo surpreso e apunhalado pelas costas. É isso que eu tenho a dizer. Eu consulto aqui a representante do gabinete do vereador Lino Pérez, a Wanda, e também a secretária adjunta da Educação, se vão fazer uso da palavra, só não fazer. Só não. Tá. Então a Wanda para fazer uso da palavra. Bem, boa tarde a todas e a todos. Aceitando o convite do vereador Tiago para compor a mesa, representando aqui o vereador Lino Pérez, que está numa audiência no centro administrativo, não pôde sair de lá agora. E eu até não ia, estava aqui aguardando para ver se falava e fiquei muito preocupada, principalmente com as questões que o secretário apresentou. Primeiro, saudar a todos da mesa, na pessoa do Tiago, que é o vereador que representa essa comissão e que chamou essa audiência pública para hoje. Em primeiro lugar, dizer que, além de ser assessora do vereador Lino, eu sou educadora. Sou professora da rede pública estadual. E, dizendo isso, eu quero me solidarizar aos companheiros e companheiras conselheiras do Conselho Tutelar, pelas situações já apresentadas de necessidades do Conselho. É fato que as prefeituras têm problema de implementação, mas também, secretário, é fato que nós temos uma realidade extremamente emergente. Sei da situação dos idosos, sei da situação das mulheres, mas nós temos uma situação extremamente emergente do ponto de vista da criança e do adolescente, que é para hoje. Concordo que ela não é futuro, ela é presente e ela precisa ser tratada. Nós não temos mais como continuar, e acredito que esse seja um grande problema, com todas as situações aqui apresentadas. Nós temos que construir alternativas. Quais são as alternativas? As prefeituras, elas isentam de taxas, elas fazem isenções, elas fazem concessões, e o dinheiro vai. Então, o que nós precisamos pensar imediatamente para resolver o problema é alternativa para dar conta da situação. E quem está lá dentro sabe o que está sofrendo.
Não adianta a gente dizer, por que não ligou para dizer isso? Quem está lá dentro de uma situação como essa, sabe o quanto sofre e sabe o que está passando. E nem sempre a gente precisa dizer. Eu também diria, por que não houve um levantamento das condições em que trabalham os profissionais? Por que não foi feito um levantamento de que forma esses... Porque a gente trabalha sem que, na maioria das vezes, o poder público não faça um levantamento das nossas condições. Porque nós também estamos vulneráveis nas nossas escolas, né? Porque também foram tiradas todas as seguranças, hora e vez nós somos aviltados, nós somos violentados, ninguém pensa nisso. E se alguém chegar e reclamar, vamos dizer, por que não avisaram que vocês poderiam sofrer violência? Nós somos trabalhadores do poder público. Cabe ao poder público não nos dar as condições necessárias para que possamos atender o público, desenvolver os nossos trabalhos e termos as condições adequadas para isso. Nós temos um adoecimento muito grande do funcionalismo público e do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares também. Nós temos um conjunto de adoecimento de situações que não se consegue resolver, de situações que não se consegue dar conta e de estrutura que não temos para atender um público que é emergente. Ele não vai na secretaria, ele vai no conselho. Ele, às vezes, nem sabe que é um secretário. Ele vai procurar o conselheiro tutelar. As escolas, e nós temos inúmeras procuras, as nossas escolas procuram o conselho tutelar. Quando tem problema, o conselho tutelar. Então, e esses profissionais estão sendo, como o senhor falou, apunhalados, só que eles estão sendo apunhalados pelo sistema. Porque, apesar deles não terem as condições para desenvolver o seu trabalho, eles estão lá. E eu acho que a fala de fechar o conselho é uma fala de alerta. É uma fala para dizer, não aguentamos mais essa situação que nós viemos levando, estamos trabalhando acima de todas as condições, mas ainda assim, nós estamos respeitando e respondendo o nosso trabalho enquanto Conselho. Só um apelo que eu quero fazer, que ainda que pese todas as situações que as prefeituras passam, nós precisamos, acima de tudo, ao invés das isenções, incentivar para que as verbas cheguem, principalmente naquilo que é uma fragilidade na nossa sociedade hoje. As crianças e os adolescentes, eles estão na rua, estão fora da escola, estão sendo violentados e nós sempre temos uma desculpa. Não temos dinheiro, não temos verba, depois a gente faz, é prioridade, mas a gente não atende. Tem inúmeros caminhos que possam ser tomados e o poder público sabe disso. É preciso que ele lance mão e faça a sua tarefa que não está fazendo. Obrigada. Eu vou fazer aqui uso da palavra e como não tem mais nenhum vereador para ficar aqui, eu convido o secretário para ocupar a presidência. Meu boa tarde à mesa, meu boa tarde a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar as mulheres que, na sua maioria, conselheiras, e que fazem, secretário, um trabalho que é além do valor que se recebe, porque eu perguntando para o secretário qual era o valor do salário de um conselheiro, de uma conselheira, quero dizer para o senhor que acho que além do salário é o amor pelo trabalho, pela dedicação e por acreditar, conselheiro, que é possível fazer diferente no serviço público. Quero aqui já em encaminhamento na questão, pedir para o nosso assessor José Carlos ver a questão salarial, dizer que nós vamos se comprometer em pedir as 40% da exclusividade, porque todos os conselheiros e conselheiras trabalham exclusivamente no Conselho Tutelar e merece sim essa garantia de ter os 40%, assim como Wanda, na educação.
os 40% de dedicação exclusiva. Tem que sim ser uma bandeira desta casa. É fazer justiça com os conselheiros tutelares. Fazer com que eles possam receber o que já era para ser lei, conselheiro. Dizer, secretário, que o Estatuto da Criança tem 23 anos. O Conselho Tutelar tem 20 anos. Não vamos apontar os que deixaram de fazer, porque até o momento se tratou da criança e do adolescente por gestão e não uma política de Estado. Nós temos que ter, sim, uma política de Estado que possa olhar daqui a 10, 15, 20 anos. Não uma política de gestão em 4 anos, porque o governo pode mudar e a gente fica naquela. Olha, de um governo se trabalhou dessa maneira, do outro se trabalha de maneira diferente. Nós temos que ter uma política de Estado. E essa política de Estado passa pelo resgate de um dos projetos que foi pioneiro no Brasil e que foi reconhecido até pelo Unicef, que é o SOS Criança. E aí é onde o conselheiro, o Luiz, fala da questão da central, né? Mas era no SOS Criança, 24 horas, recebia denúncia, saiu um carro junto com a assistente social, ali na agronômica, e tinha uma central que era o 1407. Né? Então, esse encaminhamento, até para pedir para reduzir o número, né? Porque o 0800, você botar... Eu não sei o número, secretário. Quando eu preciso acionar o conselho, tem que olhar na internet. Eu acho que o 1407, que era o SOS Criança, deveria ser também implantado no Conselho Tutelar. É um número que possa ser levado para as escolas e até para que as crianças possam gravar esse número e fazer as denúncias. Eu me lembro, secretário, em 95 e 96, esse programa ele foi implantado em algumas outras cidades, mas sempre como um modelo aqui de Florianópolis, o SOS Criança. Então, trazer o porquê, né, de o SOS Criança ter, que era um projeto modelo, um projeto que recebeu muitos prêmios, né, principalmente no Conselho da Criança e do Adolescente, o porquê desse projeto não estar mais atuando aqui na cidade. A meu ver, ele poderia até ser ampliado, essa central 1407, também para receber as vítimas de violência, racismo, machismo e a homofobia, e principalmente da criança e do adolescente, incluindo aí o idoso, né? Então, a título de sugestão, que pudéssemos ampliar, resgatar o projeto, mas num formato diferente, para que a gente possa atender, né? Infelizmente, secretário, a questão da criança e do adolescente, na cidade, nunca se tratou de uma política de Estado. Então, eu faço esse pedido, secretário, que a gente possa tratar como uma política de Estado e não de gestão. O outro encaminhamento, secretário, é no sentido de que quando nós protocolamos esse pedido de audiência, foi no dia 5 de agosto, para que não se confunda com a paralisação que houve do Conselho Tutelar. Dia 5 de agosto, nós estávamos aqui tratando, era da questão da estrutura do Conselho e a criação do 4º Conselho do Sul da Ilha. E que eu já tinha conversado com o senhor na Prefeitura dos Bairros que era preciso criar o Conselho Tutelar do Sul da Ilha. Né? E fico feliz com a fala do advogado, doutor Enio, que acha que devemos até ampliar. Né? Mas eu acredito, secretário, que se tivermos a possibilidade de resgatar esse projeto pioneiro e que recebeu vários prêmios, que é o SOS Criança, vai ser um braço junto ao Conselho Tutelar. Acredito que o Conselho Tutelar hoje, as demandas que chegam ao Conselho Tutelar, poderiam ser absorvidas pelo SOS Criança e os casos mais graves, que vai ter os encaminhamentos judiciais, ficariam com o Conselho Tutelar. Né? E o SOS Criança, ele poderia funcionar junto com a Guarda Municipal, um assistente social, um psicólogo, que 24 horas pudesse receber a denúncia, que possa verificar em loco e passar no dia seguinte para o Conselho Tutelar para que forme-se o processo e faça o encaminhamento ao juizado de menores. Algo que era feito já com o SOS Criança. Eu não sei o porquê, já falei várias vezes aqui na tribuna da Câmara, por que
acabaram com o projeto que era, a meu ver, não pode ser tratado como vem se tratando essas políticas públicas. Entra prefeito, termina um projeto. Sai prefeito, termina outro projeto. Vamos tratar com uma política verdadeiramente de Estado. A questão das mulheres, secretário, há de se reconhecer o esforço que vem sendo feito pela secretaria, porque até hoje as mulheres estão sendo vítimas de violência e não tem para onde ir. E quem é que paga o aluguel? E é dono da casa, é o agressor. Então ela denuncia e volta para a casa do agressor. Por quê? Porque não tem uma política pública para as mulheres. Como também já tivemos algumas outras discussões que essa casa de passagem das mulheres tem que contemplar também que a criança possa ser abrigada nessa casa de acolhimento. Porque não adianta mandar a criança para casa lá e a mulher ficar na casa de acolhimento. Tem que ter uma estrutura que possa ficar a mãe e a criança. Essa separação não pode haver. É uma briga que tem que se buscar o consenso para que a mãe possa ficar com a criança, porque ela já passa numa situação difícil quando é agredida pelo marido. E chamar ela para ficar em casa separada da criança, esse é outro encaminhamento, secretário, que eu gostaria que o senhor desse uma atenção agora, fazendo essa casa de acolhimento, também para o espaço da criança. Né? Outro assunto que me chama a atenção aqui, secretário, é da forma como a estrutura do Conselho ela é precária. Por quê? Porque, bem o secretário falou, a questão do orçamento. Nós temos que ter, Wanda, e aí peço um apelo aos vereadores, destinar verba do orçamento para a Secretaria de Assistência Social. Porque só se faz política pública com dinheiro público. E essa, secretário, tem que ser uma bandeira da secretaria. Assim como na educação, na saúde, tem um orçamento que é de 15%, 20%, a Secretaria de Assistência Social tem que ter um orçamento fixo. Não pode o secretário ficar com pires na mão. Nós temos que ajudar a colocar orçamento na secretaria e aí sim, com orçamento, cobrar as políticas públicas. Acredito, secretário, que tem que haver, por parte do Executivo, dinheiro que se arrecada da FLOV, que se arrecadava, né, que agora não é mais da FLOV, mas desses estacionamentos, que possam ir para a secretaria. Esses dinheiros que se arrecada das multas, dos radares, que possam ir para a secretaria. Secretaria tem que ter verba, tem que ter orçamento. É a secretaria que tem que ser ponta da prefeitura. Nada vai adiantar construir prédios se na Secretaria de Assistência Social faltar recursos. Todas as demandas que clamam de políticas públicas passam pela Secretaria de Assistência Social. Tem que ser uma secretaria forte. E uma secretaria forte é com um orçamento maior. Eu sei da angústia, secretário, que o senhor enfrenta pelo número reduzido do orçamento. Mas também sei da angústia das conselheiras e conselheiros que estão lá na ponta, atendendo uma demanda que precisa do mínimo, do básico. Nós estamos aqui falando da questão do carro, da questão da segurança. Eu mostrava para o secretário agora, no Clique RBS, capa, um adolescente foi assassinado na frente do colégio. Nós precisamos urgentemente de investimento de políticas públicas. E faço um apelo, Wanda. Já conversei com o vereador Lino Pérez. A Casa da Mulher Brasileira tem que ter os recursos do governo federal vir para a Secretaria de Assistência Social e fazer as políticas públicas que faltam na cidade. Nós temos que ter uma junção, governo federal, governo estadual e governo municipal. Porque só o governo municipal, vereador, secretário Alessandro, não vai resolver e não vai dar conta. Se ficar só na instância municipal, secretário, poucos avanços vamos conseguir. Por isso precisamos urgentemente unir forças, governo municipal, estadual e federal, e criar, aí não é a longo, é a curto prazo, uma política de Estado. Uma política do que vai se fazer com o Conselho Tutelar
daqui a 10, 15, 20 anos. Essa política de longo prazo, ela depende exclusivamente, secretário, de um projeto e um plano de gestão para que, daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, olha, aquele deixou de fazer, não fez isso, e aí entra o próximo secretário e vai continuar as mesmas coisas. Por quê? Porque se não tem orçamento, é ilusão dizer que sair daqui, se não tiver orçamento, o secretário nada vai fazer. Tem que ter, tem que estruturar. Secretário, como bandeira do Conselho Tutelar aqui nesta casa e comprometimento deste vereador, que também, acho que o vereador Lino Pérez, né, Wanda, também tem esse compromisso, é dos 40% aos conselheiros tutelares pela dedicação exclusiva. Essa, sim, secretário, tem que ser uma bandeira que já engloba a bandeira de Estado e não de 4 anos. Né? Então, vamos trazer essa questão do salário, acho que é importante. A questão da segurança, secretário, a Guarda Municipal, ela não só agora, mas deve ter uma permanência nos conselhos tutelares, ou a vigilância, né, se não conseguir a guarda, mas a vigilância, para que possa ter uma garantia de segurança aos próprios conselheiros que ali se dedicam. Né? E o outro encaminhamento, secretário, é ver de que forma que a gente pode avançar em políticas aqui dentro da Câmara, e aí eu quero convidar o secretário, quando for discutir o orçamento anual do município, que possa ser prioridade, enxugar em algum lugar onde possa, tirar de alguma outra secretaria, ou implantar, secretário, quem sabe até um fundo, onde muitos voluntários, muitos empresários da cidade têm interesse de ajudar. Então, fazer com que possa ter o secretário um fundo de reserva para atender o Conselho Tutelar. Né, secretário? Eu acho que tentar fazer um debate que, agora com a saída da FLOV dos estacionamentos, que esses recursos que se arrecada nos estacionamentos possam ir para a sua secretaria. Eu acho que esse seria, secretário, o objetivo de quem usa os estacionamentos públicos. Então, se arrecada e coloca lá na ponta, que é a Secretaria da Assistência Social. Acho que esse debate, secretário, merece uma conversa, um diálogo com o prefeito, para que possa poder estruturar os conselhos tutelares e até as políticas públicas da sua secretaria. Acho que esse encaminhamento poderia ser, né, Wanda? Até porque esses terrenos são terrenos públicos e poderiam subsidiar a secretaria. Porque eu entendo, secretário, que a sua demanda é muito maior do que o seu orçamento. Mas se o senhor não tiver um orçamento à altura da sua demanda, nada vai ter adiantado a tarde de hoje. Nós temos que ajudar o secretário a buscar esses recursos e buscar, secretário, trazer essas fontes que possam dar garantia para que o senhor possa implantar as políticas públicas para as crianças, adolescentes, para as mulheres, os idosos, e os homossexuais e os negros. Porque, Wanda, conversando com os movimentos, a gente sabe que a primeira discussão em pauta é a falta dos recursos. E só se faz política pública com dinheiro público. Muito obrigado. Eu consulto se alguma das conselheiras vai fazer o uso da palavra. A senhora Deise Farias. Só queria aqui colocar rapidamente o que ocorreu nessa semana, a questão da segurança. Nós tivemos ontem, na participação da plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na plenária, uma discussão sobre esse assunto. E já na plenária, foi divulgada então uma nota a respeito do procedimento de pararmos para discutirmos sobre a situação hoje de manhã, no Conselho Tutelar daqui. Atendemos todas as situações emergenciais de plantão.
E quero dizer que estou conselheira tutelar, mas sou jornalista de formação. E muitas vezes, secretário, nós somos vítimas da imprensa. De maneira alguma, nós não vamos... nós queremos cessar essa parceria, que desde a outra gestão, é a primeira vez realmente que um secretário é tão parceiro conosco. E de forma alguma, a gente vai querer passar por cima das conversas que a gente sempre vem tendo com o senhor, com a abertura da porta do seu gabinete. Só queria dizer isso. Obrigada. Mais alguma conselheira? Aqui as conselheiras estão em maioria, né? Que bom que a gente vê as mulheres, porque nessa casa não tem representantes, não tem vereadora. É a segunda legislatura, mas a gente vê que no conselho e na secretaria, o secretário dizia que boa parte das suas diretoras e gerentes são mulheres, né, secretário? Então, não tenho dúvida que a sua secretaria vai ser uma das mulheres. Só tem um homem? Então, vai... Tá. A Wanda, mas eu quero aqui, Wanda, perguntar para as conselheiras se mais alguma conselheira desejou fazer uso da palavra. Não? Senhora? A conselheira? Então, a Wanda para os encaminhamentos. Então, quando eu falei de lançar mãos daquilo que o poder público tem, para construir política e políticas sociais, né, porque estamos falando da Secretaria de Assistência Social, política para mulheres, para criança, para adolescente, para idoso. Eu estou falando isso porque nós temos o conjunto de políticas do governo federal. E eu quero aqui já colocar como responsabilidade, tenho certeza que o vereador Lino assim o faria, de que, se tiver algum projeto da Prefeitura Municipal de Florianópolis para tratar da questão da política para as crianças e adolescentes, que foi negado pelo governo federal, nós vamos intervir sim. Porque é nosso papel garantir que a política chegue no município. E ela chega através de projetos, ela chega através de ações, ela chega através de uma política estabelecida pelo município. Isso é lança-mão daquilo que nós temos. Nós já temos. A Secretaria de Política para a Mulher já tem. Está lá a verba para os municípios lançarem mão dele para a ação das políticas para mulheres nos municípios. Assim como tem outras secretarias para a questão da criança e do adolescente. Mas também nós temos que nos refletir, porque também nós abrimos mão de determinadas verbas que nós temos, porque o governo abre mão delas. Todos os estacionamentos foram privatizados. Isso foi feito no governo. Então, se o estacionamento foi privatizado, nós não queremos aquela verba passando para a iniciativa privada. Então, lançar mão é lançar mão de tudo que temos, inclusive das formas que nós temos de captar recursos. Seguidamente, a gente vê isenções. Essas isenções não é para o povinho pequeno de verba pequena. É para o povo grande que tem verba grande. As isenções também são verbas que saem e que vão, que não entram nos cofres públicos. Lançar mãos das políticas que nós temos, é o poder público lançar mão de todas as alternativas. Se nós estamos com problema de dinheiro, o que nós fazemos? Nós lançamos mão de todas as alternativas que nós temos para fazer dinheiro. Esse é o óbvio de qualquer casa. Nós todas que estamos aqui, que somos dona de casa, nós fazemos isso. O governo tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. Lançar mão de todos os elementos. Não abrir mão de alguns, mas sim lançar mão de todos e colocar essas verbas a serviço da população. É isso que eu digo, fazer a tarefa de casa e lançar mão daquilo que nós já temos. E construir outras que nós ainda não temos. E, inclusive, as verbas do governo federal, que estão à disposição, a partir dos projetos que as prefeituras fazem, lançam e constroem as políticas para os municípios. Obrigado. O secretário Alessandro, para fazer os encaminhamentos finais da audiência pública. Só para colocar até para a Wanda de que nós temos uma equipe de planejamento, todas elas funcionárias de carreira, trabalhando para fomentar o município com o máximo de recurso federal. Só que para receber o recurso federal, você tem que ter as equipes de referências, todas elas constituídas, são critérios rigorosos em que
Inclusive, nós deixamos de receber todas essas verbas para proteção básica, porque na gestão passada foi feito uma vistoria, uma auditoria, através do Estado e do governo federal, e nós perdemos todos os cofinanciamentos básicos dos CRAs por falta de equipe de referência, pela precariedade dos serviços. Então, não nos falta vontade de buscar os recursos, a gente tem feito isso diuturnamente, só que as exigências são muitas e você tem que estruturar a secretaria e o município para ter acesso a essas verbas. E isso a gente tem feito, porque hoje o município não sustenta nenhum programa de ponta sem a participação do governo federal. E queria colocar, até em relação, que era um dos propósitos da audiência, e acabei me esquecendo, em relação ao 4º Conselho Tutelar, para que o processo fosse democrático e que os conselheiros tutelares pudessem participar efetivamente, nós fizemos a reunião com o representante de todos os conselhos. Os encaminhamentos todos, inclusive as pessoas para trabalharem na parte administrativa, já foram chamadas no concurso. E também os equipamentos, o que for necessário para montar o conselho, nós já temos disponível. Encontramos com a ajuda do conselho, então, um imóvel hoje que estamos negociando para implementar. Hoje, tendo e confirmando o imóvel, o conselho ele vai ser já implementado. Isso foi prioridade, como Edelvan falou, já no início da gestão, provocado pelo conselho, também pela doutora Cristiane, que levou a solicitação. É um compromisso que hoje não depende mais de aprovação do governo municipal. Ele já está aprovado, né? Então, estamos dando encaminhamento para tentar. A gente pediu que o próprio conselho escolhesse o imóvel para que ele fosse adequado às necessidades, e a nossa prioridade era uma região de fácil acesso tanto para os conselheiros como para os usuários do serviço. E só dizer que em que pese o meu desabafo, porque a nossa pressão é diária, dizer que a administração não pretende cessar a comunicação hoje existente. A gente está na secretaria por tempo determinado para implementar uma rede e sair como uma rede. É prioridade a situação de segurança. Eu, como Alexandre, que sempre fomos plantonistas voluntários, dormimos final de semana em abrigos, quase sempre sozinho, também já sofremos ameaças, também quando impedimos uma visita de uma mãe que tinha destituído o pátrio poder, sofremos ameaça de morte, a gente já sentiu na pele o que é isso, e sabe o que é isso. Então isso para a gente também sempre vai ser a prioridade. Agora, dizer que vai ser estabelecido esse contato, até conversando hoje com o Edelvan, eu acho que o canal de comunicação a gente tem que fazer um fluxo, para que a gente não tenha um atropelo tanto do conselho como da gestão dos conselheiros, que a gente estabeleça um fluxo junto ao conselho municipal, e o conselho municipal agenda sempre que houver necessidade as audiências, e vocês sempre vão ser bem-vindos no gabinete. Então, firmar mais uma vez que nós vamos ser parceiros, nós vamos continuar lutando. Infelizmente, até pela minha situação profissional, eu não posso ficar muito tempo afastado da iniciativa privada, então eu estou secretário por um período e tenho que voltar, até porque, infelizmente, ainda não tenho a condição de estar trabalhando apenas no que eu gosto, mas eu tenho que dar continuidade à minha carreira para dar sustento e uma garantia de vida para melhor para os meus filhos, para a minha família. E dizer de que a luta pelo orçamento ela é apropriada, é o que acaba decidindo o futuro, e a gente já tem que se preparar agora, porque a burocracia é tanta, é tamanha, que você sempre tem que pensar 4 meses antes do que você quer realizar, porque antes de 4 meses não se faz nada, e 4 meses ainda se você tiver muita sorte. Isso até para comprar papel higiênico, infelizmente, é assim. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade
e dizer que a gente vai estar dando continuidade ao serviço. Reconhecemos todos os problemas, entendemos que todos vocês são verdadeiros heróis pelo que acabam enfrentando e proporcionando de retorno, apesar das condições da sociedade, e só acredito que junto, em rede, a gente vai encontrar alguma solução para melhorar o atendimento e atingir a nossa finalidade, que é prestar um bom serviço para as crianças do município e adolescentes do município de Florianópolis. E dizer convidar já todos, nós vamos estar abrindo essa casa, estamos só apenas esperando a aprovação para poder chamar os cuidadores da casa com mulher, com espaço para as crianças, que muitas vezes até no Conselho Tutelar do Norte, se eu não me engano, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, ocorreu uma situação bastante vexatória até para o município, onde uma mãe, então em cárcere privado, com 2 crianças, ela teve que ser atendida a nosso pedido pelo um parceiro nosso, pelo Instituto Escrava Anastácia, porque o município não tinha uma casa para acolher a mãe e essas 2 crianças. Então, essa casa já está preparada com 30 vagas e também com espaço para as crianças, e tudo der certo, a gente abre esse mês, que a estrutura está toda pronta, a casa está pronta, só o cuidador social, que o processo seletivo já foi aprovado, e nós precisamos, então, que eles ingressem imediatamente no município para poder dar continuidade ao trabalho. Agradecer, então, a oportunidade à Câmara Municipal e dizer que a Secretaria sempre vai estar de portas abertas para o Poder Legislativo, para todos que queiram construir uma gestão voltada para, de fato, estabelecer uma política social para o município. Que eu sempre digo que quem está na administração vai estar por um período, e o melhor legado que se pode deixar é, pelo menos, um horizonte para que se possa desenvolver cada vez mais um trabalho em função do município e das pessoas que mais necessitam. Então, gostaria de agradecer, cumprimentar também o vereador Lino, que chegou a cumprimentar, e convidar todos os vereadores para que possam até estar participando conosco na finalização dessa Casa da Mulher com as Crianças. Está à disposição a casa, que é política nossa da Secretaria, antes de abrir, pedir sugestões para que depois a gente não tenha problema de estar corrigindo aquilo que possa estar errado. Obrigado, secretário. Quero aqui registrar a presença do vereador Lino Pérez e também a presença do vereador Pedrão, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Segurança, que está acontecendo aqui. Também quero registrar a presença do secretário adjunto, né, o nosso amigo Caco, que sempre foi um homem voltado às causas sociais e está fazendo também um grande trabalho junto com o secretário Alessandro. Gostaria, o senhor... fazer algumas considerações. Sim, a partir da tua... Edivaldo, né? Edelvan. Vossa Excelência lembrou bem que esse ano estamos fazendo 20 anos de Conselho Tutelar. Né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente já está discutindo, né, 2 eventos, em novembro e em dezembro, em comemoração aos 20 anos de Conselho Tutelar. Né? A gente gostaria de contar com o apoio desta casa para a realização desses 2 eventos e estar participando das discussões, que tem um tema também, que é os avanços e desafios e perspectivas do Conselho Tutelar nos 20 anos, né, aqui em Florianópolis. Tanto contar com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, quanto esta casa, né, para a realização, e é mais um outro espaço de discussão, de atuação, né, do Conselho Tutelar no município, que tem o Conselho Municipal, como tem primazia na discussão da política municipal da criança e do adolescente. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Quero aqui fazer um apelo aos nossos vereadores, né, no sentido de suas emendas, né, do orçamento, né, destinar uma parte dessas emendas à Secretaria de Assistência Social, que vai estar contribuindo diretamente com a Secretaria e com o Conselho Tutelar. Né? Então, que os vereadores possam encaminhar, né, as suas emendas agora já para o orçamento do ano seguinte, destinando para a Secretaria de Assistência Social.
uma emenda coletiva e também as emendas individuais que os vereadores também possam fazer o encaminhamento para um orçamento maior na secretaria. Questão de ordem, vereador? Fala no microfone, Pedro. Gostaria só de parabenizar todos por estarem aqui presentes. Acho que a participação e o diálogo é a melhor forma de encontrar saída para os problemas. E com toda certeza, como o nosso padre Wilson, que é uma figura típica aqui de Florianópolis, ele sugeriu para todos nós vereadores, e acatando também a emenda, a propositura do vereador Lino, que foi a mesma do padre Wilson, a emenda coletiva no orçamento, um pouquinho de cada vereador, no final das contas, vai somar bastante para a secretaria. Uma secretaria fundamental, vital, todos nós sabemos a importância, não só para as crianças, mas também para os dependentes químicos aqui do nosso município. Nós sabemos o que nós estamos vivendo, basta olhar em cada esquina, tem uma pessoa dormindo, morando embaixo de uma marquise, todas elas, não digo todas, mas 90% dessas pessoas têm envolvimento com o uso de drogas, o que prejudica ainda mais a nossa segurança e também o nosso trabalho, porque parte do orçamento tem que ser destinado também para curar essa doença. Então, eu quero já antecipar que sou favorável, sim, a esta emenda coletiva e vamos batalhar agora com os outros vereadores para que eles também aceitem esse pedido que partiu do professor Lino Pérez, também vereador, e também do padre Wilson. Muito obrigado. Vereador Pedrão. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Ali, o senhor está sendo representado pela Wanda, né? Então, exatamente. Eu queria... bom, eu acho que soube já, né? Representou belamente aí o gabinete, né? A Wanda Pinedo. E cumprimentar todos, ao secretário também de assistência social, né? Os demais da mesa, né? E eu quero dizer que essa aqui é fundamental, esse evento aqui, porque dá guarida, né? Principalmente as crianças, sem elas, entendeu? Quer dizer, essa é a maior delicadeza que pode ter, é os que sofrem, né? As crianças, as microescalas, o pessoal com deficiência, essa sociedade mais profunda que nós precisamos. Então, parabenizo aí também a iniciativa do Tiago, aí, nosso vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Lino Pérez. E já contando também com a emenda no orçamento do vereador Lino Pérez para dedicar para a Secretaria da Assistência Social, essa emenda coletiva, né? E Lino, e como a Wanda tinha chego antes de você, e como aqui a casa é machista, né? Então eu escolhi a Wanda para fazer parte aqui da mesa, né? Representando o mandato, né? Aqui no microfone. Eu acho que é importante, quer dizer, normalmente os representantes dos gabinetes ficam só observando, né, e registrando os acontecimentos. Eu quero parabenizar o nosso vereador mais uma vez, uma iniciativa inédita. Exatamente, os assessores também com protagonistas, também estão na mesa. Eu acho que é importante, uma nova forma de conceber os representantes dos gabinetes, é importante isso. E a Wanda Pinedo é uma grande militante, mas todos, qualquer representante dos vereadores, que possam também ter um lugar destacado, junto como é o vereador. Né? Obrigado. Obrigado, vereador Lino Pérez, e é sempre bom a participação dos assessores dos vereadores, para que possa fazer um encaminhamento. Por exemplo, o encaminhamento de hoje é algo inédito, né? E pensar em uma emenda coletiva de todos os 23 vereadores para a Secretaria de Assistência Social. Então, nós vamos ter um orçamento de 2014, né, uma emenda coletiva. Então, né, essa audiência pública ela foi um avanço para que a gente possa conseguir essa coletividade na implantação do orçamento maior para a Secretaria de Assistência Social e poder fazer políticas públicas. Né? Se faz políticas públicas tendo dinheiro público. Sem dinheiro público, o senhor sabe que os recursos do município, né, eles são limitados. Né? Então, essa parceria, Câmara de Vereadores, buscar junto com o governo estadual e governo federal para que possa ser implantado todas essas políticas públicas que são demandas diariamente das audiências públicas aqui nesta casa. Antes de encerrar a presente sessão, quero agradecer a todas e a todos, né, pela excelente audiência pública. Essa audiência, ela foi, secretário, veio em boas horas, né, porque foi feita lá dia 5 de agosto o nosso protocolo, né, e esse momento especial que está acontecendo aqui, de nós poder debater, né, um debate que angustia, né,
Conselho Tutelar e também trazendo aqui a demanda e também nessa questão dos 40% de dedicação exclusiva, que já é uma demanda, acredito eu, que de muito tempo de reivindicação, não só dos conselheiros, mas também do próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Os conselheiros têm que ser bem valorizados e bem remunerados, porque fazem, acho, secretário, que nem pelo salário, mas sim pela estarem à frente de uma demanda que cada vez mais cresce aqui na cidade, né? Que é uma demanda reprimida dos problemas que vem acontecendo, não só em Florianópolis, mas em todas as cidades, né? E o Brasil passa pelo momento em que precisa vestir a camisa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegou a hora, já fazem 23 anos, já deu um tempo para que as prefeituras, o governo do Estado e o governo federal se adequassem. Quando falam do Estatuto da Criança, eu sempre digo, quando o governo, prefeitura e governo federal aplicar a sua parte, nós vamos poder cobrar das crianças e adolescentes. Quando não há a aplicação por parte dos governantes, nós vamos ter um Estatuto da Criança feito pela metade. Vamos pedir, sim, o cumprimento na íntegra desse Estatuto, que há 23 anos não tem mais desculpa por que não se aplicar ele na íntegra. Muito obrigado e encerro a sessão.